Milionário se casa de mentira só para satisfazer a vontade dos pais, mas eles acabam se apaixonando e algo inesperado acontece. O sol poente tingia o céu de Miami com tons de laranja e rosa, refletindo nas águas calmas da baía. Lucas Bennett, um homem de 30 anos com olhos penetrantes e um charme natural que fazia cabeças virarem, estava parado na varanda de sua mansão à beira-mar, segurando um copo de uísque que nem sequer tocara. Ele não estava admirando a vista. Sua mente girava em torno de uma única frase que seu pai, Richard Bennett, repetira naquela manhã. Você precisa se casar, Lucas. É a condição para fechar o contrato com os Martinez. Um contrato de 200 milhões de dólares, a maior aquisição da história da empresa de tecnologia da família. Mas havia um detalhe. Os Martinez, uma família tradicional de investidores imobiliários, só confiavam em parceiros que demonstrassem valores familiares sólidos. E isso para eles significava um herdeiro casado. Lucas riu sozinho, um riso amargo, enquanto o vento quente bagunçava seus cabelos castanhos. Ele, casado? O solteiro mais cobiçado de Miami, que nunca ficava com a mesma mulher por mais de um mês? A ideia era absurda, mas a pressão dos pais era real, e o peso do legado da família Bennett caía sobre seus ombros como uma âncora. Ele sabia que não tinha escolha, ou pelo menos era o que pensava até conhecer Helena. Helena Rivera, 29 anos, era o oposto de tudo que Lucas conhecia. Filha de imigrantes cubanos, ela cresceu em um bairro modesto de Miami, onde aprendeu a lutar por cada oportunidade. Com cabelos cacheados que caíam como uma cascata escura até os ombros e olhos castanhos que pareciam carregar histórias não contadas, Helena tinha uma presença magnética. Mas, por trás de seu sorriso caloroso, havia um segredo que a corroía. Sua família estava à beira da falência. O império imobiliário dos Martinez, que seus pais Sofia e Miguel construíram com tanto sacrifício, estava desmoronando. Dívidas, projetos fracassados e investimentos ruins os levaram ao limite. O contrato com os Bennett era a última esperança. Mas os pais de Lucas exigiam algo em troca. Um casamento que selasse a união das famílias. Quando Lucas e Helena se encontraram pela primeira vez em um jantar formal na mansão dos Bennett, a tensão no ar era palpável. Helena usava um vestido azul simples, mas elegante, que contrastava com os trajes extravagantes das socialites que Lucas estava acostumado a ver. Ele a observou do outro lado da mesa, intrigado. Ela parecia desconfortável, mas não intimidada. Quando seus olhos se cruzaram, Helena ergueu o queixo como se dissesse: "Não me subestime." Lucas sorriu de leve, sentindo algo que não conseguia explicar. Um misto de curiosidade e desafio. "Então, Helena, o que você acha de Miami?" perguntou Lucas, tentando quebrar o gelo enquanto os pais de ambos conversavam sobre negócios. Ela o encarou, um brilho travesso nos olhos. "Acho que Miami é como um bolo bonito. Parece perfeito por fora, mas às vezes o recheio é uma bagunça." Sua voz era firme, mas havia um toque de humor que fez Lucas rir alto, surpreendendo até a si mesmo. Naquela noite, enquanto os pais de Helena e Lucas traçavam os detalhes do contrato, os dois foram instruídos a se conhecerem melhor. Sentados na varanda, sob as estrelas, a conversa fluiu com uma facilidade inesperada. Helena contou histórias de sua infância, como quando roubava mangas do quintal do vizinho com seus primos, e Lucas, pela primeira vez em anos, falou sobre algo além de negócios. Sua paixão secreta por pintar paisagens, algo que seus pais consideravam uma perda de tempo. Mas o que parecia o início de uma conexão genuína era, na verdade, um jogo. Helena sabia que seus pais estavam enganando os Bennett, inflando números e escondendo a real situação financeira da família. O casamento era uma farsa, uma maneira de garantir o contrato antes que a verdade viesse à tona. Lucas, por sua vez, via o casamento como um sacrifício temporário, um acordo para satisfazer os pais e salvar a empresa. Nenhum dos dois imaginava que o destino tinha outros planos. O sol brilhava forte sobre a piscina da mansão dos Bennett, refletindo como diamantes na água cristalina.
Lucas, de óculos escuros e uma camiseta branca que destacava seus ombros largos, estava recostado em uma espreguiçadeira, fingindo ler um relatório de negócios. Na verdade, seus olhos não desgrudavam de Helena, que nadava com movimentos graciosos alheia ao olhar dele. A água escorria por seus cabelos cacheados e o biquíni verde-água realçava suas curvas de uma forma que fez Lucas engolir em seco. Ele desviou o olhar irritado consigo mesmo. É só um acordo, pensou. Não complique as coisas. Helena, por sua vez, sentia o peso do olhar dele, mesmo sem querer admitir. Ela emergiu da piscina, jogando o cabelo para trás, e caminhou até a borda, onde pegou uma toalha. O silêncio entre eles era carregado como se ambos soubessem que estavam pisando em um terreno perigoso. Desde o jantar na semana anterior, os dois haviam se visto algumas vezes para manter as aparências. Mas cada encontro parecia abrir uma fresta em suas armaduras. Você nada como se estivesse fugindo de algo, disse Lucas, quebrando o silêncio com um tom provocador. Helena riu, secando o rosto com a toalha. Talvez eu esteja, ou talvez eu só goste de nadar. Ela se sentou na espreguiçadeira ao lado dele. O cheiro de cloro misturado com seu perfume de jasmim invadindo os sentidos de Lucas. E você? Sempre fica aí fingindo que está trabalhando, ou às vezes se diverte. Ele sorriu, um sorriso torto que fez o coração dela acelerar sem motivo aparente. Diversão não é exatamente o que meus pais esperam de mim, mas, se quiser saber, eu sou ótimo em jogar sinuca. Aposto que te derrubaria em 5 minutos. Sonha alto, Bennett, retrucou Helena, com um brilho desafiador nos olhos. Na minha vizinhança, sinuca é praticamente uma religião. Você não duraria 3 tacadas. A conversa leve os levou a uma tarde inesperada. Eles acabaram na sala de jogos da mansão, onde uma mesa de sinuca antiga ocupava o centro. Entre risadas e provocações, Lucas descobriu que Helena não blefava. Ela era implacável, acertando bolas com precisão, enquanto zombava dele cada vez que ele errava. Em um momento, quando ela se inclinou para uma tacada difícil, Lucas ficou tão distraído observando a concentração em seu rosto, que deixou o taco escorregar, arrancando uma gargalhada dela. Foco, milionário, disse Helena, rindo tanto que precisou apoiar as mãos nos joelhos. Você tá parecendo um adolescente nervoso. E você tá trapaceando com esse sorriso, respondeu ele sem pensar. O comentário pairou no ar e os dois se entreolharam, por um segundo a mais do que deveriam. Helena desviou o olhar primeiro, sentindo as bochechas quentes. Naquela noite, durante um jantar com as famílias para discutir os detalhes do casamento, a tensão voltou. Helena sentia o peso da culpa a cada palavra gentil que os Bennett dirigiam a ela. Seus pais, Sofia e Miguel, sorriam como se tudo estivesse perfeito, mas ela sabia que estavam mentindo. O Império Martinez era uma fachada, sustentada por números falsos e promessas vazias. Enquanto isso, Lucas observava a Helena do outro lado da mesa, notando a forma como ela mexia no guardanapo, um sinal de nervosismo que ele começava a reconhecer. Após o jantar, enquanto os pais conversavam na sala, Lucas puxou Helena para o jardim, onde o perfume das gardênias enchia o ar. A lua cheia iluminava o rosto dela, destacando a preocupação em seus olhos. Tá tudo bem? Perguntou ele, com uma suavidade que a pegou desprevenida. Você parece distante. Helena hesitou. Por um instante quis contar tudo. A falência, a farsa, o medo de decepcionar os pais. Mas como poderia? Ele era o inimigo, ou pelo menos deveria ser. Em vez disso, ela forçou um sorriso. Só estou pensando no casamento. É muita coisa para processar, sabe? Lucas assentiu, mas não parecia convencido. Ele se aproximou, reduzindo a distância entre eles. Olha, Helena, eu sei que isso é um acordo, mas não precisa ser uma guerra. Talvez a gente possa pelo menos tentar ser amigos. A palavra amigos soou estranha, como se não coubesse no e espaço entre eles. Helena olhou para ele, sentindo o calor da presença dele, e murmurou: amigos. Claro, por que não? Mas, enquanto voltavam para dentro, nenhum dos dois acreditava que amigos era o que estavam destinados a ser. O que eles não sabiam
era que, em apenas algumas semanas, o castelo de mentiras começaria a desmoronar e os sentimentos que cresciam entre eles seriam testados de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. A brisa de Miami soprava suave naquela manhã, carregando o cheiro salgado do mar até o café ao ar livre, onde Lucas e Helena estavam sentados. Era mais um encontro encenado para manter as aparências, mas dessa vez algo parecia diferente. Helena segurava uma xícara de café cubano, o vapor subindo em espirais, enquanto contava uma história engraçada sobre o dia em que tentou cozinhar um prato tradicional cubano para os pais e acabou incendiando a toalha de mesa. Lucas ria, o som ecoando como música para ela, e por um momento os dois esqueceram que tudo aquilo era uma mentira. Sério, Helena, como você sobreviveu à sua própria cozinha? Brincou ele, inclinando-se para a frente, os olhos verdes, brilhando com diversão. Talento natural para sobreviver ao caos, respondeu ela com um sorriso torto. Mas ao dizer isso, sentiu uma pontada no peito. Caos era exatamente o que sua vida estava se tornando. A cada dia, a culpa por enganar Lucas e sua família crescia, como uma sombra que ela não conseguia ignorar. Lucas, alheio aos conflitos internos dela, estava começando a enxergar Helena de uma forma que o assustava. Ele sempre se orgulhou de manter as emoções sob controle, mas ali, vendo-a rir e gesticular com entusiasmo, ele sentia algo novo, uma vontade de conhecê-la de verdade, além do acordo. Decidiu arriscar. "Faz que tal a gente fazer algo diferente hoje?", sugeriu com um tom casual que escondia a expectativa. "Nada de jantares chatos ou reuniões de negócios. Só nós dois." Helena ergueu uma sobrancelha, surpresa. "O que você está tramando?" "Bennett, nada de tramóias. Só quero te mostrar um lugar." Ele se levantou, estendendo a mão para ela. "Confia em mim?" Ela hesitou, olhando para a mão dele como se fosse uma armadilha. Mas havia algo na expressão de Lucas, uma mistura de sinceridade e vulnerabilidade que a fez ceder. Ela colocou a mão na dele, sentindo a palma quente e firme, e deixou que ele a guiasse. Horas depois eles estavam em um canto escondido de Key Biscayne, uma praia pequena e quase deserta, longe dos turistas. Lucas tirou os sapatos e caminhou até a beira da água, convidando Helena a segui-lo. O sol estava baixo, pintando o céu de tons dourados, e o som das ondas era um acalanto. Ele começou a falar sobre sua infância, algo que raramente fazia. Contou como aos 10 anos fugia para a praia com um caderno de desenho, tentando capturar o mar em traços de lápis. "Meus pais odiavam isso", admitiu, olhando para o horizonte. "Diziam que eu precisava ser sério, focado. Mas aqui eu me sentia livre." Helena o observava, surpresa com a confissão. Ela nunca imaginara Lucas como alguém que escondia sonhos. Impulsivamente, ela tirou os sapatos e correu para a água, rindo quando uma onda molhou suas pernas. "Vem cá, seu artista reprimido", gritou, jogando água na direção dele. Lucas correu atrás dela e logo os dois estavam brincando como crianças, rindo e tropeçando na areia. Em um momento de ousadia, ele a pegou pela cintura e a girou, fazendo-a gritar de surpresa. Quando a colocou no chão, seus rostos estavam próximos, o riso se transformando em silêncio. O coração de Helena disparou quando ele afastou um cacho molhado do rosto dela, os dedos demorando mais do que o necessário. "Você é complicada de entender, sabia?", murmurou ele, a voz rouca. "E você acha que você é simples?", retrucou ela, tentando manter a leveza. Mas o olhar intenso dele a fez perder o ritmo. Por um segundo, parecia que ele ia beijá-la, mas uma onda maior os atingiu, os desequilibrando e quebrando o momento. Eles caíram na areia rindo, mas o quase beijo ficou pairando entre eles como uma promessa não dita. Naquela noite de volta à realidade, Helena estava em seu quarto, olhando para o anel de noivado falso que usava. O peso da mentira era insuportável. Ela sabia que estava se apaixonando por Lucas, mas como poderia continuar enganando alguém que começava a abrir o coração para ela? Do outro lado da cidade, Lucas estava na varanda de sua mansão, pintando uma tela pela primeira vez em anos.
Era uma imagem do mar, mas no canto havia o esboço de uma mulher com cabelos cacheados e um sorriso que ele não conseguia tirar da cabeça. O que nenhum dos dois sabia era que naquela mesma noite, os pais de Lucas receberam um relatório confidencial. Um contador da empresa Bennett havia descoberto irregularidades nos números apresentados pelos Martinez. A farsa estava começando a ruir, e o casamento, que deveria ser apenas um negócio, estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade. A mansão dos Bennett estava silenciosa naquela noite, exceto pelo som abafado de vozes exaltadas vindo do escritório de Richard Bennett. Lucas, que acabara de chegar, parou no corredor ao ouvir seu nome ser mencionado. A porta entreaberta deixava escapar fragmentos da conversa. Fraude, Martinez, números falsos, casamento. Seu coração disparou. Ele abriu a porta sem bater, encontrando seu pai, Richard, e sua mãe, Clara, debruçados sobre um maço de papéis com expressões sombrias. "O que está acontecendo?" perguntou Lucas, a voz firme, mas com um traço de apreensão. Richard ergueu os olhos, o rosto endurecido. "Sente-se, Lucas, temos um problema. Os Martinez estão nos enganando. A empresa deles está falida e esse casamento é uma farsa para nos prender ao contrato." Lucas sentiu o chão sumir. Ele queria negar, dizer que era um erro, mas as provas estavam ali, em gráficos e relatórios financeiros. Sua mente voltou imediatamente para Helena. O sorriso dela na praia, a forma como ela o fazia rir, o jeito que seus olhos brilhavam quando falava com paixão. Não podia ser verdade. Ou podia. Enquanto isso, do outro lado de Miami, Helena estava sentada no quintal da casa modesta onde cresceu, o único lugar que ainda pertencia à família Martinez. Sua mãe, Sofia, chorava baixinho, enquanto Miguel, seu pai, tentava manter a compostura. Eles haviam acabado de contar a Helena a verdade. As mentiras nos livros contábeis, a manipulação para garantir o contrato com os Bennett, o desespero para salvar o que restava do legado deles. Helena sentiu o mundo desabar. Ela sempre soube que os negócios iam mal, mas nunca imaginou que seus pais chegariam tão longe. "Como vocês puderam?" perguntou ela, a voz tremendo de raiva e mágoa. "E eu? Me usaram como isca, como se eu fosse uma peça nesse jogo sujo. Helena, filha, era para te proteger", implorou Sofia, com lágrimas escorrendo. "Queríamos garantir seu futuro." "Meu futuro." Helena riu, um som amargo. "Vocês destruíram qualquer chance de futuro que eu poderia ter com ele." As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. Ela parou, chocada com a própria admissão. Estava apaixonada por Lucas, e agora tudo estava em ruínas. No dia seguinte, o inevitável confronto aconteceu. Lucas pediu para encontrar Helena em um pequeno parque à beira-mar, longe dos olhos das famílias. Ele estava com a expressão fechada, as mãos enfiadas nos bolsos do jeans, enquanto Helena se aproximava, o coração na garganta. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de sal e a tensão entre eles. "É verdade?" perguntou Lucas, sem rodeios. "Você sabia que seus pais estavam nos enganando?" Helena abriu a boca para mentir, para proteger a si mesma e a família. Mas o olhar dele, magoado, vulnerável, a fez hesitar. Ela respirou fundo, os olhos marejados. "Eu não sabia de tudo, Lucas. Juro. Sabia que estávamos com problemas, mas não que tinham ido tão longe. Quando descobri, já era tarde demais. Eu não queria te machucar." Lucas deu um passo para trás, como se as palavras dela fossem um golpe físico. Então, tudo isso, as conversas, a praia, a sinuca, era só parte do plano? "Você estava me manipulando?" "Não!" Helena quase gritou, avançando na direção dele. "Nada disso foi mentira. Eu comecei a gostar de você, Lucas. De verdade. E agora eu odeio que tudo tenha chegado a isso." Ele a encarou, dividido entre a raiva e algo mais profundo, algo que o impedia de simplesmente virar as costas. "Como eu posso acreditar em você agora?" murmurou a voz rouca. "Meus pais querem acabar com o casamento, Helena. Querem processar os seus e eu não sei o que pensar." Helena sentiu as lágrimas escorrerem,
mas não tentou escondê-las. Então me odeie, Lucas. Me odeie se é mais fácil, mas não finja que o que tivemos não foi real. Por um momento, o silêncio os envolveu, quebrado apenas pelo som das ondas. Lucas queria gritar, queria virar as costas, mas também queria abraçá-la, dizer que acreditava nela. Em vez disso, ele apenas balançou a cabeça e foi embora, deixando Helena sozinha no parque, com o peso de suas escolhas e o vazio de um amor que talvez nunca tivesse a chance de florescer. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena pegou o celular e escreveu uma mensagem para Lucas. Eu nunca quis te machucar. Se puder, me deixa explicar, por favor. Ela hesitou, o dedo pairando sobre o botão de enviar. Enquanto isso, Lucas, sentado na varanda de sua mansão, olhava para a tela em branco, sem saber como responder à dor que sentia. O que ele não sabia era que nos próximos dias uma decisão impulsiva mudaria tudo. A chuva caía em cortinas sobre Miami, transformando as ruas em espelhos líquidos que refletiam as luzes dos arranha-céus. Helena estava encolhida no sofá de sua casa, o celular ainda sem resposta de Lucas, enquanto o som dos pingos contra a janela ecoava sua inquietação. Fazia 2 dias desde o confronto no parque, e o silêncio dele era pior do que qualquer grito. Ela tentava se convencer de que era melhor assim, que ele merecia alguém sem mentiras, sem bagagem. Mas no fundo, a ideia de perdê-lo para sempre era um vazio que ela não sabia como suportar. Do outro lado da cidade, Lucas estava no estúdio improvisado de sua mansão, a tela à sua frente manchada com pinceladas furiosas de azul e cinza. Ele não pintava há dias, mas naquela noite, a raiva e a confusão o levaram de volta ao pincel. Cada traço era uma tentativa de entender o que sentia por Helena. Ele queria odiá-la, mas em vez disso, lembrava do jeito que ela ria jogando sinuca, da vulnerabilidade em seus olhos quando confessou a verdade. Por que não consigo te esquecer? Pensou jogando o pincel na mesa com frustração. Foi então que seu celular vibrou. Uma mensagem de Helena enviada minutos antes. Se você ainda quiser me ouvir, estarei no café onde tomamos aquele café cubano, 8h da manhã. Se não vier, eu vou entender. Lucas leu e releu as palavras, o coração dividido. Parte dele queria ignorar, deixar tudo para trás. Mas outra parte, mais forte, sabia que precisava de respostas, e talvez de algo mais. Na manhã seguinte, o café estava quase vazio, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro de chuva que ainda pairava no ar. Helena estava na mesma mesa onde haviam rido dias atrás, mexendo distraidamente em uma colher. Quando a porta se abriu e Lucas entrou, o coração dela deu um salto. Ele estava com olheiras, o cabelo desgrenhado, mas havia uma determinação em seus olhos que a fez prender a respiração. Você veio, disse ela, a voz quase um sussurro. Não sei por quê, respondeu ele sentando-se à frente dela, mas estou aqui. Fala, Helena, me dá um motivo para não virar as costas de vez. Ela respirou fundo, as mãos trêmulas. Eu não vou te pedir para me perdoar, Lucas, não agora, mas quero que saiba quem eu sou de verdade. Não a filha dos Martinez, não a peça do contrato. Só se eu. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Cresci vendo meus pais lutarem por tudo. Eles vieram de Cuba com nada, construíram um sonho. Quando as coisas começaram a desmoronar, eu quis protegê-los, mesmo sabendo que estava errado. Mas você não era parte do plano. O que sinto por você é real e isso me assusta mais do que qualquer coisa. Lucas a ouviu em silêncio, cada palavra dela como uma faca que cortava suas defesas. Ele queria duvidar, mas a dor na voz dela, a forma como ela o encarava sem desviar o olhar, era impossível de ignorar. Você acha que é fácil para mim? Disse ele por fim, a voz rouca. Meus pais querem destruir os seus, Helena. Querem anular o casamento, processar todo mundo. E eu fico aqui tentando entender por que ainda me importo com você. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena, mas ela não as enxugou. Então me deixa ir, Lucas. Se é mais fácil, me deixa. Ele a encarou, o peito apertado. Em um impulso estendeu a mão sobre a mesa segurando a dela. O toque foi como uma corrente elétrica, quente e inesperado. Eu não quero te deixar ir, admitiu quase contra a própria vontade. Mas não sei como fazer isso funcionar. Por um momento, eles ficaram assim,
mãos entrelaçadas, o mundo lá fora desaparecendo. Foi Helena quem quebrou o silêncio, com um sorriso triste. Talvez a gente não precise ter todas as respostas agora. Talvez a gente possa tentar um dia de cada vez. Lucas não respondeu, mas apertou a mão dela com mais força, como se temesse que ela desaparecesse. Naquela tarde, eles caminharam pela orla de Miami sem destino, falando sobre coisas pequenas, filmes favoritos, músicas que odiavam, memórias de infância. Era como se por algumas horas pudessem fingir que eram apenas um homem e uma mulher, se apaixonando, sem contratos ou mentiras os separando. Mas a realidade não demorou a bater à porta. Naquela noite, Richard Bennett convocou Lucas para uma reunião urgente. "Chega de brincadeira, filho", disse ele com frieza. "Esse casamento acaba agora. Os Martinez vão pagar pelo que fizeram, e você não vai se sujar com essa bagunça." Lucas sentiu o sangue ferver. Pela primeira vez na vida, ele encarou o pai sem recuar. "E se eu não quiser acabar com o casamento?", perguntou a voz firme. "E se eu quiser ficar com ela?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Richard riu incrédulo. "Você tá louco? Ela te manipulou, Lucas, acorda." Mas Lucas já estava saindo, o coração acelerado. Ele sabia que defender Helena significava enfrentar sua família, arriscar o legado dos Bennett, e pela primeira vez ele estava disposto a pagar o preço. O que ele não esperava era que, nos próximos dias, uma revelação inesperada colocaria tudo em jogo. O céu de Miami estava tingido de um roxo profundo, as estrelas começando a pontilhar o horizonte enquanto Lucas dirigia pela estrada costeira, o vento entrando pela janela aberta do conversível. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, só sabia que precisava ver Helena. Depois da discussão com seu pai, a raiva ainda pulsava em suas veias, mas havia algo mais forte o guiando, o desejo de proteger o que sentia por ela, mesmo que isso significasse desafiar tudo o que conhecia. Helena, enquanto isso, estava na varanda da casa de seus pais, abraçando os joelhos contra o peito. O peso da culpa ainda a sufocava, mas as palavras de Lucas no café, "Eu não quero te deixar ir", ecoavam em sua mente como uma melodia que ela não conseguia esquecer. Quando ouviu o som de pneus no cascalho, seu coração disparou. Ela se levantou, vendo Lucas descer do carro, os olhos brilhando com uma intensidade que a fez estremecer. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ela, descendo os degraus, a voz misturando surpresa e esperança. "Eu precisava te ver", disse ele parando a poucos passos dela. "Meus pais querem acabar com tudo, Helena. O casamento, o contrato, tudo. Mas eu disse a eles que não vou desistir de você." Helena piscou, atônita, as palavras dele demorando a se assentar. "Lucas, você tá louco? Sua família, eles vão te odiar por isso. E meus pais, eles não merecem sua defesa. Não depois do que fizeram." Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. "Não é sobre eles. É sobre nós. Eu não sei como explicar, mas quando estou com você, eu sinto..." Ele parou procurando as palavras. "Eu sinto que sou mais do que o herdeiro dos Bennett, que sou mais do que números e contratos. Você me faz querer ser melhor, Helena." As lágrimas vieram antes que ela pudesse detê-las. Helena cobriu o rosto com as mãos, o corpo tremendo. Lucas hesitou por um instante, então a puxou para um abraço, envolvendo-a com força. Ela se deixou envolver, o calor dele contrastando com a brisa fria da noite. Por um momento, o mundo parou. Não havia mentiras, nem famílias, nem contratos. Só eles dois, segurando um ao outro como se fossem a única coisa real. "Eu não sei como consertar isso, Lucas", sussurrou ela contra o peito dele. "Mas eu não quero te perder." "Então não me perca", respondeu ele, afastando-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. "Vamos enfrentar isso juntos, ok? Um passo de cada vez." Naquela noite, eles sentaram na varanda, dividindo uma garrafa de vinho barato que Helena pegou na cozinha. Entre risadas tímidas e silêncios confortáveis, eles compartilharam histórias que nunca contaram a ninguém. Helena falou sobre o avô que a ensinou a dançar salsa em festinhas de quintal, e Lucas confessou que às vezes
Sonhava em largar tudo para viver como artista em algum lugar remoto. Quando ele imitou o jeito desajeitado que dançava na adolescência, Helena riu até a barriga doer, caindo contra ele em um momento de leveza que parecia um presente. Mas a leveza não durou. No dia seguinte, a tempestade que eles temiam finalmente chegou. Richard e Clara Bennett apareceram na casa dos Martinez, acompanhados por um advogado. A reunião foi tensa, com acusações voando como facas. Richard brandia os relatórios financeiros, exigindo que o contrato fosse anulado e o casamento desfeito. Sofia e Miguel, encurralados, tentavam se defender, mas cada palavra só piorava a situação. Helena e Lucas estavam na sala ouvindo tudo, as mãos entrelaçadas em segredo sob a mesa. Quando Richard virou-se para Lucas e disse com frieza: "Você vai mesmo jogar sua vida fora por essa garota?" Algo dentro dele estalou. "Não é ela quem está jogando minha vida fora", respondeu Lucas, levantando-se, a voz firme. "Sou eu quem escolho com quem quero ficar. E eu escolho Helena. Não por um contrato, não por vocês, por mim." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Helena sentiu o coração disparar. Ela apertou a mão dele, um gesto silencioso de gratidão. Clara, a mãe de Lucas, que até então permanecera calada, olhou para o filho com uma expressão que misturava choque e algo próximo de respeito. "Você não sabe o que está fazendo, Lucas", disse ela mais suavemente, "mas espero que esteja pronto para as consequências." Enquanto os Bennett saíam, deixando a ameaça de um processo no ar, Helena puxou Lucas para o lado. "Você não precisava fazer isso", disse ela, a voz embargada. "Sua família, eles vão ter que me aceitar como eu sou", interrompeu ele, segurando o rosto dela com as mãos. "E eu sou o cara que está completamente apaixonado por você." O beijo que veio em seguida foi lento, intenso, cheio de promessas e medos. Mas enquanto se perdiam um no outro, uma notícia inesperada estava a caminho. Algo que nem Lucas, nem Helena, nem suas famílias poderiam prever, e que mudaria o rumo de tudo. Amanhã em Miami amanheceu com um céu cinzento, como se o próprio clima refletisse a incerteza que pairava sobre Lucas e Helena. Eles estavam sentados em um banco de madeira na praia de South Beach, o som das ondas misturando-se ao burburinho distante dos turistas. Lucas segurava a mão de Helena, o polegar traçando círculos suaves na palma dela, um gesto que tentava acalmar os dois. Desde o confronto com os Bennett na casa dos Martinez, uma semana atrás, a tensão só aumentava. Os advogados dos Bennett haviam enviado uma notificação formal, exigindo o fim do noivado e ameaçando um processo contra os Martinez por fraude. Mas, para Lucas e Helena, o mundo parecia se resumir àquele momento, onde nada mais importava, além de estarem juntos. "Você já pensou em como seria se a gente simplesmente fugisse?", perguntou Helena, meio brincando, meio séria, enquanto jogava uma pedrinha na areia. "Tipo, pegar um carro, dirigir até o fim do mundo, deixar tudo isso para trás." Lucas sorriu, mas havia um peso em seus olhos. "Seria incrível. Só você, eu e um rádio tocando músicas ruins dos anos 80. Ele fez uma pausa, o sorriso desvanecendo. "Mas sabe o que me mata? É que, mesmo querendo isso, eu sei que você nunca abandonaria seus pais. E eu não sei se consigo abandonar os meus, por mais que eles me enlouqueçam." Helena virou o rosto para ele, surpresa com a vulnerabilidade. "Você, Lucas Bennett, o cara que enfrentou o pai milionário por mim, tá com medo de decepcionar a família?" Ela cutucou o ombro dele, tentando aliviar o clima. "Quem diria que o bad boy das telas tem um coração mole?" Ele riu, balançando a cabeça. "Só você para me chamar de bad boy." Então ele ficou sério, puxando-a para mais perto. "Helena, eu sei que isso tudo é uma bagunça, mas eu nunca senti nada assim antes. E não vou deixar ninguém, nem meus pais, nem um processo, tirar você de mim." Ela se aninhou contra ele, sentindo o calor do corpo dele contra a brisa fria do mar. "Então a gente vai lutar, né?" perguntou, a voz suave, mas firme. "Porque eu também não vou te deixar ir." O momento de ternura foi interrompido pelo toque do celular de Lucas. Ele franziu a testa ao ver o número da mãe, Clara, na tela. Hesitou, mas atendeu. "Mãe, o que houve?" A voz de Clara era trêmula, algo que Lucas nunca ouvira antes. "Lucas, você precisa vir para casa."
Agora. É sobre seu pai. Sem mais explicações, Lucas e Helena correram para a mansão dos Bennet. Quando chegaram, encontraram Clara no quarto de Richard, que estava deitado na cama, pálido, com uma máscara de oxigênio no rosto. Um médico particular explicava em voz baixa que Richard sofrera um ataque cardíaco leve naquela manhã. Não era fatal, mas ele precisaria de repouso absoluto e mudanças drásticas no estilo de vida. Clara, com os olhos vermelhos, segurava a mão do marido, que parecia menor, mais frágil do que o homem imponente que sempre fora. Lucas ficou parado na porta, o choque o prendendo ao chão. Helena, ao lado dele, apertou sua mão, um lembrete silencioso de que ele não estava sozinho. Quando Richard abriu os olhos e viu o filho, fez um gesto fraco para que ele se aproximasse. Lucas, sussurrou, a voz rouca. Eu fui um idiota. Sempre achei que o dinheiro, o nome da família, era tudo. Mas hoje eu vi que posso perder tudo isso. E a única coisa que importa é você. E Clara. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu não quero que você viva para agradar a mim. Viva para você. As palavras atingiram Lucas como um soco. Ele sempre quis ouvir algo assim do pai, mas nunca imaginou que viria em um momento como aquele. Ele segurou a mão de Richard, os olhos marejados. Pai, eu só quero que você fique bem. Clara olhou para Helena, que permanecia em silêncio, e, para surpresa de todos, estendeu a mão para ela. Você. Eu julguei você sem conhecer, mas vejo como meu filho olha para você, e sei que ele nunca lutou por nada como luta por você. Me perdoe. Helena, com lágrimas escorrendo, segurou a mão de Clara. Não há nada para perdoar, disse a voz embargada. Só quero que ele seja feliz. Naquela noite, Lucas e Helena ficaram na varanda da mansão abraçados, enquanto a chuva voltava a cair. A saúde frágil de Richard mudou tudo. Os Bennet suspenderam as ameaças de processo, pelo menos temporariamente, e Lucas sentiu pela primeira vez que sua família poderia aceitá-lo como ele era. Mas o destino ainda tinha uma carta na manga, algo que nem mesmo aquele momento de reconciliação poderia prever. A brisa de Miami soprou suave naquela tarde, carregando o aroma de jasmim do jardim da casa dos Martinez. Helena estava na cozinha, ajudando a mãe a preparar um arroz com polo, uma receita que Sofia fazia desde que Helena era criança. O som do rádio tocando uma salsa animada contrastava com a melancolia que ainda pairava no ar. Desde o ataque cardíaco de Richard 2 semanas atrás, as coisas pareciam suspensas. Um armistício frágil entre as famílias, enquanto todos tentavam encontrar um novo equilíbrio. Helena, porém, sentia uma inquietação que não explicava. Lucas estava ao seu lado, mais presente do que nunca. Mas algo dentro dela temia que a felicidade que começavam a construir fosse frágil demais. Lucas apareceu na porta da cozinha, segurando uma garrafa de suco de manga que comprara no mercado. Local. Um gesto simples que fez Sofia sorrir. Olha só, Helena, esse homem já está aprendendo a trazer coisas úteis, brincou Sofia, dando uma piscadela para ele. Lucas riu, entregando a garrafa. Tô tentando impressionar Dona Sofia. A senhora é o juiz mais difícil que já enfrentei. Helena revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Ver Lucas se entrosando com sua família, mesmo depois de tudo, era como um bálsamo para o coração. Ele se aproximou dela, roçando o ombro no dela enquanto fingia ajudar a cortar cebolas, só para fazê-la rir quando ele fez careta com o cheiro. Você é péssimo nisso, disse ela pegando a faca da mão dele. Vai sentar antes que chore mais que eu. Chorar? Eu? Retrucou ele com um sorriso travesso. Isso é só o começo do meu charme culinário. O momento leve foi interrompido quando Miguel, o pai de Helena, entrou na cozinha com uma expressão séria. Ele segurava um envelope branco, o selo de um hospital visível no canto. Helena, precisamos conversar, disse ele, a voz baixa. Sozinhos. Lucas percebeu a tensão e deu um aperto gentil no ombro de Helena antes de sair. Com Sofia deixando pai e filha na cozinha, Helena sentou-se à mesa, o coração acelerado. O que é isso, pai? Miguel hesitou, os olhos cansados. É sobre sua mãe. Ela não quis te contar antes para não te preocupar.
Mas há meses ela vem fazendo exames. Esse é o resultado. Final. Ele fez uma pausa, a voz falhando. É câncer, Helena, câncer de pulmão, já está avançado. O mundo pareceu parar. Helena sentiu o ar escapar dos pulmões, como se alguém tivesse desligado a gravidade. Não pode ser. Ela tá bem, pai. Ela estava rindo agora mesmo, cozinhando. As palavras saíram desconexas, como se dizer isso pudesse mudar a realidade. Miguel segurou as mãos dela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tá lutando, filha. Mas o médico disse que o tratamento é difícil e caro. Mesmo que vendamos tudo, não sei se vai ser suficiente. Helena sentiu um nó na garganta, a culpa e o medo se misturando. Todos os sacrifícios dos pais, as mentiras, o contrato com os Bennett, tudo fora para proteger a família, e agora isso. Ela abraçou o pai, os dois chorando em silêncio, enquanto o rádio continuava a tocar, alheio à dor que os consumia. Quando Lucas voltou, encontrou Helena na varanda, olhando para o vazio. Ele não perguntou nada, apenas sentou ao lado dela, deixando o silêncio falar por eles. Finalmente ela contou tudo, a voz embargada, cada palavra carregada de angústia. Lucas a puxou para um abraço, segurando-a enquanto ela desabava, os soluços abafados contra o peito dele. Eu não sei o que fazer, Lucas, sussurrou ela. Minha mãe, ela é tudo para mim. E agora, com tudo o que está acontecendo, você não está sozinha, disse ele firme, segurando o rosto dela para que o olhasse. Eu tô aqui, Helena. Vamos encontrar um jeito, prometo. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele voltou para a mansão dos Bennett, determinado a fazer algo. Sentou-se com Clara, que desde o susto com Richard, estava mais aberta a ouvir o filho. Lucas contou sobre o diagnóstico de Sofia, pedindo ajuda. Clara hesitou, o orgulho dos Bennett ainda presente, mas a expressão de Lucas, tão diferente do homem distante que ele costumava ser, a fez ceder. Vou falar com seu pai, disse ela por fim. Não prometo milagres, mas talvez possamos ajudar. Nos dias seguintes, Lucas e Helena se uniram como nunca. Ele a acompanhava às consultas de Sofia, segurando sua mão nos corredores frios do hospital. Em um momento de leveza, enquanto esperavam por notícias, Lucas tentou ensinar Helena a desenhar no bloco de notas que sempre carregava, resultando em rabiscos horríveis que os fizeram rir até doer. Você é um péssimo professor, disse, ela ainda rindo enquanto ele fingia indignação. Ou você é uma péssima aluna, retrucou ele, puxando-a para um beijo rápido, cheio de ternura. Mas enquanto eles lutavam para manter a esperança, uma decisão inesperada de Richard Bennett estava prestes a mudar o jogo mais uma vez, trazendo uma reviravolta que testaria o amor de Lucas e Helena como nunca antes. O hospital de Miami cheirava a antisséptico e esperança frágil, um contraste cruel com o calor vibrante da cidade lá fora. Helena estava sentada na sala de espera, o rosto enterrado nas mãos, enquanto Lucas acariciava suas costas em um gesto silencioso de apoio. Sofia acabara de entrar para a primeira sessão de quimioterapia e cada minuto parecia uma eternidade. Helena tentava se agarrar às memórias felizes, a mãe dançando na cozinha, rindo das piadas ruins de Miguel. Mas o medo de perdê-la era como uma sombra que engolia tudo. Lucas, apesar da força que mostrava por ela, também carregava seu próprio peso. Ele não contara a Helena sobre a conversa que tivera com seu pai na noite anterior. Richard, ainda se recuperando do ataque cardíaco, o chamara ao escritório com uma proposta que o deixou sem chão. Filho, eu pensei muito, dissera Richard, a voz mais calma do que o usual. Sobre você, sobre essa garota, sobre os Martinez, quero fazer as pazes. Vou pagar o tratamento da mãe dela e vou suspender qualquer ação contra a família deles. Mas tem uma condição. Lucas já sabia que não seria simples. Que condição, pai? Richard o encarou, os olhos duros, mas com um traço de tristeza. Você termina o noivado. Casa com alguém que seja adequado. Alguém que não venha com esse tipo de bagagem. É o melhor para todos. As palavras ainda ecoavam na cabeça de Lucas enquanto ele olhava para Helena, tão vulnerável e tão forte ao mesmo tempo. Como poderia contar a ela?
Como poderia escolher entre salvar a mãe dela e o amor que sentia? Ele apertou a mão dela com mais força, tentando ancorar-se na presença dela. Ei, disse Helena, levantando o rosto, os olhos vermelhos, mas com um sorriso fraco. Obrigada por estar aqui. Não sei como eu faria isso sem você. Não vai precisar fazer sem mim, respondeu ele, a voz firme, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Nunca. Naquela tarde, para aliviar a tensão, Lucas levou Helena para um passeio no Wynwood Walls, o bairro de Miami famoso pelos murais coloridos. Eles caminharam de mãos dadas, admirando as obras de arte, e Lucas apontou para um grafite de um casal dançando sob estrelas. Parece a gente, não acha? Disse ele com um sorriso travesso. Só que eu danço melhor. Helena riu, cutucando-o. Você dançando? Isso eu preciso ver para crer, Bennett. Ele a puxou para o meio da rua, onde um músico de rua tocava um violão suave e começou a girá-la em uma dança improvisada. Helena protestou rindo, mas acabou cedendo, deixando-o guiá-la. Por alguns minutos eles foram apenas dois jovens apaixonados, dançando sob o sol, alheios ao peso do mundo. Quando a música acabou, Lucas a puxou para um beijo, lento e cheio, de promessas, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Mas a realidade voltou com força na manhã seguinte. Clara, a mãe de Lucas, apareceu na casa dos Martinez com uma notícia que mudou tudo. Ela trouxe um cheque, uma doação generosa para cobrir o tratamento de Sofia, sem condições aparentes. Helena, abraçando Clara com lágrimas nos olhos, não sabia que o gesto vinha com um preço que Lucas ainda não revelara. Por que você está tão quieto? Perguntou Helena naquela noite, enquanto eles dividiam um banco no deck à beira-mar. O mar estava calmo, mas a expressão de Lucas era uma tempestade. Ele respirou fundo, sabendo que não podia mais adiar. Helena, meu pai fez uma proposta. Ele está pagando o tratamento da sua mãe, mas ele quer que eu termine com você. Que eu case com outra pessoa, alguém que eles aprovem. Helena ficou paralisada, o ar preso nos pulmões. E o que você disse? Perguntou a voz tremendo. Lucas segurou o rosto dela, os olhos brilhando com determinação. Eu disse não. Disse que não vou viver uma vida que não escolhi. Mas eles não vão desistir fácil. E eu sei que isso pode custar caro. Para você, para sua família. Helena sentiu as lágrimas escorrerem, mas havia uma força nova dentro dela. Lucas, eu não quero que você perca sua família por mim, mas também não quero te perder. O que a gente faz? Ele a puxou para um abraço, beijando o topo da cabeça dela. A gente luta, como sempre fizemos. E eu vou provar para eles que você é a melhor escolha que já fiz. Naquela noite, enquanto Helena dormia ao lado dele, Lucas tomou uma decisão. Ele não contaria a ninguém, mas estava disposto a abrir mão de sua herança se fosse preciso, para ficar com Helena. O que ele não sabia era que o destino estava prestes a jogar uma última carta, uma revelação que uniria as famílias de uma forma que ninguém poderia imaginar. O sol nascia em Miami, tingindo o céu de tons dourados que se refletiam nas águas calmas da baía. Helena e Lucas estavam na praia de Key Biscayne, o mesmo lugar onde meses atrás haviam brincado como crianças e quase se beijaram pela primeira vez. Agora, sentados na areia, com os pés tocando a água, eles seguravam as mãos. O silêncio, entre eles carregado de amor e determinação. A decisão de Lucas de enfrentar sua família por Helena o deixara mais leve, mas também vulnerável. Ele sabia que o futuro era incerto. Helena, por sua vez, carregava a esperança de que poderiam construir juntos, mesmo com todas as adversidades. Naquela manhã, however, algo inesperado estava prestes a mudar tudo. Clara, a mãe de Lucas, telefonara na noite anterior, pedindo para encontrá-los em um restaurante à beira-mar. Sua voz não tinha a frieza habitual, mas um tom que Lucas não conseguia decifrar, como se ela estivesse dividida entre o dever e algo mais profundo. Eles hesitaram, mas concordaram em ir, sentindo que talvez fosse uma chance de finalmente encontrar um caminho. No restaurante, Clara estava acompanhada por Richard, que, embora ainda fragilizado, parecia mais sereno. Ao lado deles, para a surpresa de Helena, estavam Sofia e Miguel Martinez. Sofia, com um lenço colorido cobrindo a cabeça após as sessões de quimioterapia,
Sorriu ao ver a filha, mas havia uma tensão no ar que ninguém podia ignorar. Helena apertou a mão de Lucas, buscando coragem. Sentem-se, por favor, disse Clara com uma suavidade incomum. Temos algo importante a dizer. Lucas e Helena trocaram um olhar, sentando-se com cautela. Richard pigarreou, quebrando o silêncio. Esses últimos meses foram difíceis para todos nós. Meu ataque cardíaco, o diagnóstico da Sofia, me fez repensar muitas coisas. Ele olhou para Lucas, os olhos brilhando com algo próximo de arrependimento. Filho, eu sempre quis te moldar à imagem do que achei que era certo. Mas vi você lutar por essa mulher e percebi que talvez eu tenha errado o alvo. Helena sentiu o coração disparar, mas permaneceu em silêncio, esperando. Clara continuou, olhando diretamente para ela. Helena, eu te julguei mal. Achava que você era só mais uma peça no jogo dos seus pais. Mas vi como você cuida da sua família, como você trouxe meu filho de volta para quem ele realmente é. E encontramos algo que muda tudo. Clara tirou um envelope da bolsa, deslizando-o sobre a mesa. Miguel, com a voz embargada, explicou. Quando estávamos revisando os documentos da empresa, tentando salvar o que restava, encontramos uma carta antiga. Era do meu avô, escrita antes de ele emigrar de Cuba. Ele mencionava um parceiro de negócios, um homem chamado Thomas Bennett. Lucas franziu a testa. Meu bisavô? Clara assentiu. Exatamente. Parece que, décadas atrás, nossas famílias eram parceiras. Thomas e o avô de Miguel construíram juntos o primeiro empreendimento imobiliário, em Miami. Mas uma briga os separou e as famílias perderam contato. Essa carta prova que os Martinez tinham direito a uma parte dos lucros que os Bennett receberam por anos. O silêncio caiu sobre a mesa, pesado e cheio de significado. Richard olhou para Miguel e Sofia. Nós fizemos as contas. O que é devido, a vocês cobre todas as dívidas dos Martinez e ainda sobra para garantir o tratamento da Sofia. Não queremos mais brigas nem processos. Queremos fazer o que é certo. Helena cobriu a boca, lágrimas escorrendo enquanto abraçava a mãe, que chorava de alívio. Lucas olhou para o pai, atônito. Você está falando sério? Depois de tudo? Richard sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Estou, filho. E tem mais. Eu não vou mais interferir na sua vida. Se Helena é quem você escolheu, então ela é parte da nossa família. Lucas puxou Helena para um abraço, beijando-a na testa enquanto ela ria entre lágrimas. A tensão que os separava por meses dissolveu-se, substituída por uma promessa de cura. As famílias, antes divididas por mentiras e ambição, encontraram um elo no passado que as unia, e no amor de Lucas e Helena, que as mantinha juntas. Meses. Depois, numa noite quente de verão, Lucas e Helena estavam no jardim da casa dos Martinez, agora restaurada. A festa era pequena, só com as famílias e amigos próximos, mas cheia de vida. Sofia, mais forte após o tratamento, dançava com Miguel ao som de uma salsa animada, enquanto Clara e Richard, ainda se ajustando à nova dinâmica, riam de uma piada de Sofia. Lucas puxou Helena para o canto do jardim, onde as luzes das estrelas se misturavam às lanternas penduradas. Sabe, quando tudo isso começou, eu achei que era só um acordo, disse ele, segurando as mãos dela. Mas você virou meu mundo de cabeça para baixo, Helena Rivera. Ela sorriu, os olhos brilhando. E você, Lucas Bennett, me mostrou que o amor pode ser mais forte que qualquer tempestade. Ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. O anel dentro era simples, mas perfeito, escolhido com cuidado. Casa comigo, Helena, de verdade dessa vez. Não por contratos nem por famílias, só por nós. Helena riu, lágrimas escorrendo enquanto assentia. Sim, Lucas, 1000 vezes, sim, o beijo. Que selou a promessa. Foi recebido com aplausos e gritos de alegria da família, que assistia de longe. Sob as estrelas de Miami, Lucas e Helena dançaram, riram e sonharam com um futuro que, apesar de todas as reviravoltas, era finalmente deles. E no fundo do coração, sabiam que o amor que os uniu, contra todas as chances, era o maior tesouro que poderiam encontrar.